Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar aqui início a mais uma aula, certo? A gente está fazendo uma introdução aos estudos literários aqui no primeiro ano do ensino médio. E na aula passada nós conversamos um pouco sobre o gênero poema, de forma bem sucinta, bem resumida. Aqui a gente vai dar uma olhada rápida numa tipologia que ela é muito presente na literatura, que é o texto narrativo, certo? Dentro dos gêneros literários, o texto narrativo está muito presente nas mais diversas formas de realização, no romance, no conto, na novela, na crônica, no sermão e etc. Certo? Então a gente vai ver aqui os seus principais elementos, ok? A narração é um modo de organização de texto, onde o conteúdo está ligado às ações ou acontecimentos contados por o narrador. Vocês vão observar que a narrativa ela apresenta alguns elementos que são básicos, ok? Para vocês identificarem esse gênero, esse tipo de texto, existem esses elementos que vocês conseguem identificá-lo e associá-lo à narração, ok? Que é a figura do narrador, personagens, temos o enredo, o tempo, o espaço, ok? Aqui a gente tem os elementos da narrativa, que é o enredo, personagens, espaço, tempo e narrador, ok? Aqui são os principais elementos de uma narrativa. O enredo é o conjunto de fatos ligados entre si, que fundamentam a ação de um texto narrativo. O enredo ele pode ser organizado de diversas formas, certo? Então, observem que o enredo é a história em si, os fatos que são narrados, o que acontece na história. Isso é o enredo. E na sua forma mais básica, o enredo ele segue algumas etapas. A gente vai ver agora essa forma mais comum, certo? Primeiro a gente tem aqui a situação inicial, que é o início da história, ok? Personagens e espaços são apresentados, É quando começa a história. A gente tem aqui o conflito, o estabelecimento de um conflito, que é o início, na verdade, da narrativa em si, Os fatos que são narrados. Surge uma situação a ser resolvida, que quebra a estabilidade de personagens e acontecimentos. Essa sequência que vocês estão vendo aqui, ela é muito presente e ela fica muito visível, por exemplo, nos contos de fada, Rapunzel, Branca de Neve e os Sete Anões, entre outros. Se vocês observarem, lembrarem da história, vocês vão ver que se encaixa perfeitamente nessa sequência aqui, que é a forma mais básica de narrativa. A gente tem aqui o desenvolvimento, que é a busca de solução do conflito, de alguma coisa que acontece, e a gente tem o clímax, que é... E a gente tem o clímax, tá certo? Que é o ponto de maior tensão na narrativa, A parte de maior carga dramática. Se vocês quiserem fazer outra comparação, peguem um filme que vocês gostam muito, provavelmente a sequência dos acontecimentos vão também caber nessa forma aqui, Os filmes mais convencionais, tá certo? Essa sequência aqui do enredo, vocês podem observar muito bem, por exemplo, em filmes de super-herói, em filmes de aventura, sempre acontece essa previsibilidade, na forma como a narrativa ela se desenrola. E a gente tem um desfecho, que nada mais é do que a solução do conflito ou o final da narrativa, certo? O espaço, acho que está bem óbvio, O espaço é o lugar, O lugar onde a narrativa acontece. É onde os personagens interagem, Qualquer narrativa, seja ela qual for, ela tem que necessariamente acontecer em um determinado lugar, certo? A construção do espaço contribui para elaborar os personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, em uma casa grande e todo organizado, o leitor imagina certas características, para essa personagem, diferente das que suporia para alguém que sempre viveu no deserto, por exemplo.
certo? Então, essa construção do espaço, ela é muito importante para você conseguir identificar, né, de você conseguir associar determinadas características para um determinado personagem. O tempo, que é outro elemento importante, né, numa narrativa, o tempo, em uma narrativa, ele pode ser definido como a duração da ação, né? Pode ser a duração da ação, pode ser um horário em que a ação aconteceu, uma época, certo? Qualquer menção à ideia de tempo, a gente vai conseguir interpretar isso como esse elemento, né? A gente vai conseguir identificar o elemento tempo dentro de uma narrativa, que ele pode ser cronológico vem de cronos, de relógio, né? É o tempo que a gente mede, por exemplo, no relógio, ou psicológico, que nada mais é como a forma como nós vivenciamos esse conceito de tempo. A gente sabe que o tempo cronológico é o mesmo para todos, já o tempo psicológico pode ser diferente de acordo com a situação, tá certo? No tempo cronológico, os fatos são apresentados de acordo com a ordem, né, dos acontecimentos. Já o tempo psicológico é a maneira pela qual a passagem do tempo é vivenciada. O tempo, nesse caso, não é uma sequência temporal linear, pois é medido pelas emoções e não pelo relógio. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma partida de futebol, final do campeonato, 45 minutos do segundo tempo, o juiz deu 3 minutos de acréscimo e está 1-0 para uma das equipes, né? Para quem está ganhando, para o torcedor da equipe que está ganhando, esse tempo vai passar de uma determinada forma, né? E para quem está perdendo, ele vai vivenciar aquele tempo de uma forma diferente. Ou seja, para quem está ganhando, aqueles 2 minutos aqui, aqueles 2 minutos de acréscimo vão ser uma eternidade, né? Já que para quem está perdendo, aqueles 2 minutos vai parecer 10 segundos, né? Vai passar assim rapidinho. Então, essa é uma diferença, né, básica, uma diferença importante entre esse conceito de tempo dentro de uma narrativa, que ele pode ser cronológico ou psicológico, certo? Existe também a figura do narrador, que é a figura central, né, de uma narrativa. Qualquer narrativa tem que ter alguém que conta essa história, né? Essa figura é o narrador. E tudo na narrativa depende do narrador, isto é, a voz que conta a história. O ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista, que é o ponto de vista do narrador. A perspectiva, o modo de contar e organizar o que é contado. Desse modo, o narrador funciona como mediador entre a história narrada e o leitor, tá certo? É alguém que está contando um fato acontecido para alguém, tá certo? Esse alguém pode ser o leitor, um ouvinte ou um espectador. Fazendo uma ressalva aqui para os textos dramáticos, por exemplo, que a história ela é narrada, ela é contada diretamente pela fala e pelas ações dos personagens. No texto teatral, a figura do narrador não existe. Isso é um fato interessante, né? Basicamente, existem 3 tipos de ponto de vista, ou foco narrativo, certo? A gente tem aqui o narrador personagem, é aquele que conta a história e participa da história, né? Ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. Ele conta a história em primeira pessoa, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma narrativa em primeira pessoa, em que o narrador ele conta e participa da história, né? Vocês podem dar pausa aí e ler um pouco, vocês vão perceber que o narrador ele participa, né? Ele conta a história e participa dela, né? Quando o avisteia sozinho na arquibancada da quadra, né? Perceba que ele está participando daquilo que ele está narrando. E a gente também tem um narrador observador, que também é chamado narrador neutro, né? É o que conta uma história como alguém que observa o que acontece. Ou seja, ele narra a história, mas ele não participa da história. Transmite para o leitor apenas os fatos que consegue observar e conta a história em terceira pessoa, né? Então, quando é narrador personagem, a história vai estar em primeira pessoa, quando ele participa da história. Quando o narrador ele não participa, a gente tem uma narrativa em
terceira pessoa, certo? Aqui a gente tem um exemplo de um livro de um autor que eu particularmente gosto muito, que é o Júlio Verne, certo? Autor de clássicos como Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Da Terra à Lua, 20 Mil Léguas Submarinas, né? Um dos grandes precursores da ficção científica, que é um gênero que eu indico muito para vocês pesquisem, que é um gênero literário fascinante, certo? Podem apertar a pausa aí, dar uma lida, vocês vão perceber que o narrador aqui, ele conta, mas ele não participa da história, né? Que está em terceira pessoa. E aqui a gente tem um terceiro caso, que é um caso interessante, que é o narrador onisciente. Já ouviu falar nessa palavra? Que diz, né, que Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente, né? Onisciente é que ele sabe de tudo. O narrador, nesse caso, o narrador onisciente, ele não participa da história, mas ele faz várias intervenções com comentários e opiniões acerca das ações das personagens. Inclusive, o narrador onisciente, ele consegue descrever até o que a pessoa está pensando, né? Isso é um tipo de narrador muito interessante, né? Que ele consegue narrar os pensamentos dos personagens, narrar um sonho de um personagem, certo? Esse foco narrativo também é em terceira pessoa. E aqui a gente tem 2 exemplos, certo? Vocês podem apertar a pausa, então a leitura aí, ok? A personagem é um ser criado para um texto narrativo. Ele pode simular as características de uma pessoa, pode ser um animal, no caso das fábulas, né? Que são animais que incorporam características humanas. Pode ser um sentimento ou objeto personificado. Por exemplo, um apólogo, né? Apólogo é um gênero textual parecido com a fábula, só que os personagens são seres inanimados. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem um apólogo de Machado de Assis e vocês vão perceber que os personagens principais dessa narrativa são um novelo de linha e uma agulha, certo? Numa narrativa pode haver personagens principais que ocupam o primeiro lugar no acontecimento e personagens secundários, né? Que é chamado de protagonista, né? E personagens coadjuvantes, pode se chamar assim. Ao criar personagens, devem se desenvolver características físicas e psicológicas para elas, né? Para que ela ganhe vida, para que o personagem ganhe vida, a gente tem que ter uma ideia do aspecto físico e do aspecto psicológico desse personagem. É preciso mostrar ao leitor como se parecem ou vestem, andam, falam, pensam, sentem. Alguns gêneros permitem descrições mais trabalhadas. E quando isso não é possível, descrever o espaço, né? E uma característica da personagem já dá uma boa ideia de como ela é. A gente tem muitos casos emblemáticos, né, de grandes caracterizações de personagens, como Machado de Assis. Se vocês quiserem pesquisar Dom Casmurro, é um grande livro em que ele faz uma descrição física e psicológica da personagem Capitu de forma genial. Então, é outra dica de leitura que eu deixo para vocês. Certo, pessoal? Próxima aula a gente continua. Essa semana que vem a gente vai trabalhar um pouco sobre essa tipologia textual, né, que é o texto narrativo. Em relação às atividades, a gente se comunica através do Google Meet ou pelo WhatsApp. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima.